O nosso tema agora é a última crise. Bem, nós estamos vivendo mais uma crise, né? A humanidade já passou por muitas crises. Crises de saúde, crises financeiras, crises de realmente relacionamento, de liderança. São muitas crises. Mas será essa a última crise? Será essa realmente a última crise antes da volta de Jesus? Bem, eu vou dizer para você que as crises elas fazem parte dos cumprimentos da volta de Jesus, dos sinais que a volta de Jesus tem. Eu quero convidar você para nós estudarmos a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso único guia, a nossa única fonte segura. Eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 19. Se você tem a sua Bíblia aí na mão, pega ela. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas 19. Se você não tem e quiser acompanhar pela tela aqui, fique à vontade, nós vamos colocar também aqui para você a Bíblia. Lucas capítulo 19. Nós vamos ver aqui então o texto. Lucas 19, versículo 41, diz assim: Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se soubesse ainda o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio a visitá-la. Bem, essa crise se deu no primeiro século, lá em Jerusalém. Lá no primeiro século em Jerusalém, essa crise aí aconteceu no ano 70. Algumas pessoas não acreditavam de fato que Jesus poderia ter predito tal profecia, e alguns acreditavam inclusive que o templo era eterno, porque afinal de contas o templo é o lugar da habitação de Deus. Mas sabe, às vezes as pessoas elas não se dão conta ou frisam muito em um aspecto da fé e deixam de lado outros aspectos. Bem, eu quero dizer para você que infelizmente aquela crise chegou. E Jesus fala com mais detalhes sobre isso no capítulo 13 de Marcos. Vamos dar uma olhadinha lá em Marcos capítulo 13. Dá uma olhada comigo em Marcos capítulo 13. O texto diz assim: Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras são essas? Que construções? Olha só, imagina a situação ali, os discípulos dizendo assim: Mestre, olha só, que construções são essas? Que maravilhas são essas, né? Eu quero dizer para você que é muito bonito realmente, né? O Templo de Jerusalém era uma das construções mais bonitas da antiguidade. Mas Jesus então disse: Você está vendo essa grande construção? Pois eu digo a vocês que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago e João André perguntaram em particular: Diga-nos, Senhor, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas as coisas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer: Tenha cuidado para que ninguém os engane. Muitos vão vir em meu nome dizendo eu sou, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque a nação se levantará contra a nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes, mas essas coisas são os princípios das dores. Esteja de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas, e vocês serão açoitados por minha causa, serão levados à presença dos governadores e reis para servir de testemunho. Mas é necessário primeiro que o evangelho seja pregado a todas as nações. Olha só, aí está a crise e vai se avolumando. Mas eu quero te dizer que falta ainda a pregação do Evangelho. Eu e você precisamos proclamar o Evangelho. Então, quando será a última crise? Bem, a última crise
ela se dá com o cumprimento da pregação do Evangelho. Se eu estou aqui falando para você nesse momento, é porque ainda não chegou a última crise. Nossa, então vai vir coisa pior que o coronavírus? Eu não sei. Pode ser que venha. Pode ser que o coronavírus seja a primeira, mas pode ser que não. Bem, aqui está dizendo que primeiro o Evangelho vai ser pregado. E aí o texto diz no verso 11: quando, pois, levarem vocês para vos entregar, não se preocupem com o que vocês irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não serão vocês que estarão falando, mas quem está dizendo aí? O próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que está dizendo para você, meu querido amigo, irmão, colocando as palavras na sua boca. Olha que cena terrível o capítulo 13 revela. Um irmão entregará à morte outro irmão, e muitos irão odiar uns aos outros. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Olha só, está falando de uma intensa perseguição. Uma perseguição como nós não vimos hoje. Hoje as pessoas levantam a camiseta e mostram o nome de Jesus nos seus bonés, nas suas mochilas, em todos os lugares. O nome de Jesus parece que é adorado, mas aqui está dizendo que nós vamos ser perseguidos por conta desse nome. O texto diz assim: quando, pois, virem o abominável da desolação situado onde não deveria estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Vai ser um momento de perseguição em que vai ser necessário fugir. Lá no templo de Jerusalém foi necessário fugir. Será que agora nós vamos precisar fugir? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O texto diz assim: ó, quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. O texto do verso 20 traz uma promessa para mim e para você. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Olha só, eu quero parar aqui. Quando você olha até esse verso 19, que diz assim: haverá uma tribulação qual nunca houve na terra desde o dia em que ela foi criada. Como é que você se sente? Ah, meus queridos, eu não queria estar aqui nesse momento não. Mas se Deus permitiu que nós estejamos aqui nesse momento, é porque Ele sabe que nós temos condições de suportar essas crises que estão acontecendo e ainda as que virão. Se o Senhor julgasse por bem que nós não suportaríamos, a Bíblia menciona que Ele retiraria os seus filhos. Ele levaria os seus filhos para descansar, para que eles possam ver apenas a volta e o cumprimento da promessa dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você está com medo? Tem muita gente que está com medo agora do coronavírus, sabia? Muita gente mesmo. Até eu já fiquei um pouco, com muito medo, na verdade, dessa situação, porque é uma situação nova, é diferente, e é normal às vezes nós termos medo. Mas eu quero te dizer algo que a Bíblia diz no verso 20. Olha só: se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Que maravilhoso, não é mesmo? Que maravilhoso é esse Deus que nos ama tanto e que abrevia os dias de sofrimento, porque Deus não tem prazer no sofrimento, nem mesmo dos ímpios Deus tem prazer que eles sofram, e o sofrimento infelizmente é apenas uma escolha, uma situação em que às vezes nós escolhemos esse sofrimento também. Já pensou se nós não poluíssemos tanta terra? Se nós realmente não nos alimentássemos direito? Você já pensou nisso? Talvez esse vírus jamais aparecesse. Mas sabe como nós somos, né? Nós somos muitas vezes desobedientes. Nós somos aventureiros, não é mesmo? Mas eu quero dizer para você
que Jesus está muito próximo de voltar e que esses dias estão sendo abreviados. Bem, o que diz aí então o nosso guia de estudos dessa programação? O que diz o nosso guia de estudos? Eu quero ler com você alguns trechos que eu separei aqui. Dá uma olhadinha aí. Você vai seguir aí comigo. O texto diz assim, que o tempo presente, ele é de dominante apreensão. De dominante apreensão. Você tem noção disso? É um tempo assim de apreensão muito grande. É um tempo de interesse também para todo ser vivente. É um tempo de interesse para todo ser vivente. Eu quero dizer para você que Ellen White escreveu isso há muito tempo. E ela diz assim, ó: homens e mulheres pensantes de todas as classes têm a sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Homens e mulheres pensantes estão agora pensando: por que está tendo coronavírus? Por que está acontecendo isso aqui comigo? Né? Então está aí. Por que está acontecendo? Todos estão pensando nisso. Bem, Ellen White, nesse mesmo livro, Eventos Finais, ela diz assim, ó: as forças do mal, nesse momento, estão se arregimentando e consolidando-se. Elas estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão muito rápidos. Olha só, há alguns dias eu e você jogávamos bola na rua, brincávamos com as nossas crianças, andávamos de bicicleta e agora nós estamos reclusos dentro de casa e o número de mortes vai subindo cada vez mais rápido. Sabe o que é isso? De acordo com esse texto, são as obras de Satanás, a obra do mal, que infelizmente está aí em todo o tempo, tentando nos derrubar, tentando interferir na minha e na sua vida. Eu quero dizer para você que essa obra ela vai cessar, porque o nosso Deus ele é maravilhoso e ele vai permitir realmente que nós todos estejamos bem e aqui e agora protegidos nas suas mãos. Deus vai permitir que nós estejamos protegidos. Ele não vai permitir que realmente o mundo passe ou que as coisas fiquem ruins demais, que eu e você não consigamos suportar. E o que Deus pede então para nós fazermos? O que será que Deus pede? Eu vou por aí. Deus pede para nós estudarmos as profecias do livro de Daniel e de Apocalipse. As profecias do livro de Daniel, capítulo 11, diz aí, elas estão quase a atingir o seu cumprimento final. Haverá uma angústia qual nunca houve desde que existe nação na terra. Haverá uma angústia qual nunca houve desde que existe nação na terra. Eu quero dizer para você que essa angústia ela já está acontecendo aos pouquinhos. Mas olha só o que o texto diz ainda. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. E aí então você vai ver uma perturbação que não cessará até que Jesus venha. Se não bastasse a crise do coronavírus, ainda reflete em nosso rosto a violência, reflete no nosso rosto o preconceito, reflete no nosso rosto como o homem é mau. Poucos dias você viu o caso do George Floyd nos Estados Unidos. É um homem que foi praticamente torturado e morto diante das câmeras da televisão. Isso é algo assim inaceitável. O mundo todo ficou perplexo e abismado com essa situação. O mundo todo. Olha só o que diz aí o texto: fogo, inundações, terremotos com guerras e derramamento de sangue por todos os lados. Bem, mas eu não vou falar tudo não. Eu não vou falar tudo que vai acontecer. Você está vendo aí que são muitos os juízos de Deus que estão acontecendo. São muitos os juízos de Deus que estão acontecendo. E Ele está permitindo que realmente as pessoas elas passem por esses juízos
para se achegarem mais a ela. É por isso que eu e você estamos aqui agora, buscando a presença de Deus, de dia, de noite, de madrugada, todo o tempo, buscando, porque só nele existe salvação. Deus sempre adverte os seus filhos sobre o dia do juízo. Deus sempre adverte. Deus advertiu Noé, Deus advertiu Ló, Deus advertiu realmente os discípulos lá em Jerusalém. E Deus está advertindo a mim e a você agora, nesse momento, para nós estarmos perto dele. E a Bíblia e o Espírito de Profecia diz assim, olha só o que está escrito: os que ouvirem a advertência de Deus serão salvos. Os que ouvirem a advertência de Deus serão salvos. Que maravilhoso, não é mesmo? Se eu e você ouvirmos a palavra de Deus, realmente nós vamos ser salvos. Tem uma mensagem aqui, eu preciso falar para você, e daqui a pouquinho eu falo, porque na verdade eu vou terminar com ela, tá bom? Mas olha só, acompanha comigo aqui um pouquinho sobre o cronograma profético. Um pouquinho sobre o cronograma profético. Olha só, nós estamos aqui vivendo rumo à nova terra. Você está procurando aí o caminho para viver rumo à nova terra. Então, é muito importante que você fique atento. Você está vivendo agora. Olha só. Está vivendo agora. No hoje. Você está vivendo nesse momento. No hoje. E o que está acontecendo agora? Agora, muitas pessoas estão se reunindo e muitas professam ou parecem ter a mesma fé. Parecem buscar a Deus da mesma maneira. Existem pessoas que dizem, inclusive, que não importa muito a religião, não importa muito o jeito que você adora a Deus, o importante é buscá-lo. Vou dizer que isso é uma meia-verdade. Olha só, a Bíblia fala também que nesse período em que as pessoas estariam muito parecidas, nós vamos ter também a proximidade do fechamento da porta da graça. Deus é único. Deus pede algo e Ele espera que eu e você cumpramos e obedeçamos. Da mesma maneira que Ele nos ama, Ele espera também que nós o amemos. Ele espera que nós realmente façamos aquilo que Ele nos pede. Se você diz que ama a Deus e não obedece aos seus mandamentos, a Bíblia diz que você é mentiroso. Então, esse é um momento de grande confusão. Esse momento de proclamação também da verdade. E a verdade precisa sobressair a mentira. Então é o momento de nós pregarmos as 3 mensagens angélicas. Você lembra? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Caiu, caiu, Babilônia. A terceira mensagem diz assim, olha, viva como quem serve realmente a Jesus. Viva como quem serve realmente a Jesus. Você ama e você obedece como Jesus. Você tem Jesus como seu Salvador e também como o Senhor da sua vida. Você tem Jesus como o seu amigo querido. E eu quero dizer para você aí algumas situações que vão estar acontecendo antes do fechamento da porta da graça. Você está vendo aí na tela. O juízo pré-advento, também os sinais da volta de Jesus, o selamento dos santos, a sacudidura também. Muitos vão ser sacudidos. Esse processo de sacudidura significa que aqueles que não estão realmente conectados com Deus, ou que são defeituosos, ou que são leves na doutrina, eles serão levados. E com tudo isso você vai ver ainda a ação do Espiritismo na Terra. O Espiritismo vai trabalhar intensamente na Terra, de maneira a enganar as pessoas. E aí eu quero dizer para você, o Espiritismo como um movimento, não um movimento de bem, mas um movimento agora de realmente exclusão da palavra de Deus e de perseguição até da palavra de Deus. Olha só, mas junto com tudo isso, você vai receber a chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo, o alto clamor, né? A proclamação, a chuva serôdia é a descida do Espírito Santo, para te dar realmente assim, ou para melhor,
para burilar, para transformar, para ampliar a potência da mensagem que eu e você vamos estar dando com a pessoa do Espírito Santo. Aí você tem também um período de perseguição. Nós vamos ver tudo isso hoje à noite ainda, o que vai acontecer. Dentro desse contexto que nós estamos vendo, nós vamos ver que vai surgir o decreto dominical. Algumas pessoas esperam esse decreto para então tomarem uma decisão. Eu quero dizer para você que isso é muito errado. Você não precisa esperar nenhuma dessas sequências. Você precisa apenas estar conectado ao Senhor agora. E aí então você vai passar comigo aqui, nós vamos passar por momentos difíceis. Esses dois aí, ó. Um antecede o fechamento da porta da graça e o outro se dá assim que a porta da graça se fecha. Que acontecimentos são esses? Bem, o sinal da besta é colocado sobre aqueles que adoram a besta. Isso se dá antes do fechamento da porta da graça. Mas assim que isso acontece, que os santos são selados e que os que não adoram a Deus são selados, aí então começa as 7 pragas. E nesse período das 7 pragas, acontece também algo chamado de angústia de Jacó. Essa angústia de Jacó, ela acontece antes da segunda vinda de Cristo. E é um período assim muito rápido. Por quê? Porque é um período em que a primeira praga faz cessar a angústia. Sabe por quê? Porque na angústia você não tem certeza se tudo correu bem ou não, se você está justificado, se você está salvo, se você... Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você não tem certeza de nada. Mas quando cai a primeira praga, aí então você tem certeza. Porque a primeira praga ela não te atinge. Agora, se a primeira praga te atingir, você também tem certeza. É a certeza de que infelizmente você está perdido. Bem, eu quero dizer que hoje você pode ter a certeza da salvação. Hoje você pode ter a certeza de que realmente o seu futuro está garantido se você apenas segurar firme nas mãos do Senhor Jesus. Hoje. E aí então você vai poder desfrutar da segunda vinda de Cristo, do livramento que Ele te oferece junto com essa segunda vinda. E você então vai passar no céu 1000 anos com Cristo ali na Cidade Santa. E essa Cidade Santa, ela vem do céu. Aí eu coloquei como a terceira vinda, mas é realmente a terceira vinda. A primeira foi quando Jesus veio à terra como nenenzinho. E aí então nós temos a segunda vinda, quando Jesus vem e ressuscita e leva todos os seus para morar com Ele na Cidade Santa. E nós passamos os 1000 anos ali. E aí então a terceira vinda, quando desce a Cidade Santa, e aí você vê então o juízo final acontecendo. É algo espantoso, mas que vai acontecer. E aí então nós finalmente chegamos à nova terra. Finalmente nós poderemos celebrar a eternidade. Finalmente, eu e você vamos comemorar pelos séculos dos séculos a vontade e a conquista de termos realmente o Salvador que nos ajudou e que nos amparou. Eu quero ler um último texto aqui do nosso guia de estudos. Acompanhe aí comigo. O texto diz assim: os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e a obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Sabe, eu e você temos nas mãos a oportunidade de termos o conhecimento agora da vontade de Deus revelada aos seus filhos. É agora, não é no futuro, é agora. Eu e você temos essa oportunidade. E você pode então realmente estar firme nas mãos de Deus nesse momento, sem medo, sem medo. E aí então, querido, só é alegria, só é felicidade, porque Jesus logo, logo vem nos buscar. Então, que você e eu possamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Que Deus abençoe você, que você realmente possa confiar no poder e na palavra de Deus. Eu quero deixar com você um hino. Esse hino diz que, muito em breve,
Nós vamos subir. Então, cante comigo esse hino. Vamos subir. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguida em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver um lar que me espera. Já posso contemplar o seu Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu,
Que hino maravilhoso, não é mesmo? Falando que muito em breve nós vamos subir. Quero convidar você para fazermos uma última oração. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela profecia bíblica. Obrigado, Senhor, pela certeza de que o Senhor conduz a história e de que muito em breve o Senhor vem nos buscar. Eu te peço, Senhor, que abençoe cada pessoa que está ouvindo essa transmissão nesse momento e que muito em breve todos possamos estar na Tua presença, como Tua família, como Teu povo. Eu te peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.